Olá, eu sou André de Azevedo e você está a partir de agora com o programa Em Foco, o seu programa semanal de conhecimento, entrevistas e, claro, construção do saber. Hoje nós conversamos com o professor Fabiano Brasil. Ele é professor, claro, palestrante e consultor. Professor, muito bem-vindo ao nosso programa nesse espaço de trocarmos ideias, principalmente num tema muito interessante que você está aqui em Moarama abordando na jornada de administração e gestão comercial, que é o tema profissão administrador. Seja muito bem-vindo. E o que seria essa profissão administrador? Hoje deve levar em consideração que a administração é o maior curso do Brasil. O maior curso? O maior curso do Brasil. Pedagogia ficou durante muitos anos como o maior curso do Brasil. Hoje, tanto números de pessoas que entram na faculdade, como pessoas formadas, a administração é o maior curso do Brasil. Se a gente levar em conta que a gente está falando da administração de empresas como apenas o curso de bacharelado. Se a gente hoje também considerar que o nosso Conselho Regional de Administração, do qual eu faço parte, ele congrega, por exemplo, vários cursos tecnólogos, o nosso número aumenta de forma exponencial. Só Curitiba e a região metropolitana congregam hoje mais de 45 instituições de ensino somente focadas no ramo de administração da empresa. Então a gente percebe assim a quantidade de profissionais hoje que estão sendo disponibilizados para o mercado. E tem alguma explicação por que esse boom de profissionais que estão atuando no mercado? Ano passado foi realizada uma pesquisa pela FIA e também encomendada pelo Conselho Federal de Administração para tentar entender o porquê desse crescimento exponencial do mercado. A nossa preocupação era que a pessoa fosse, digamos, fazer o curso de administração simplesmente porque ele não tinha vocação nenhuma. Essa era a nossa grande preocupação. O que faz o administrador? Ele faz tudo, e ao mesmo tempo que ele faz tudo, ele acaba não fazendo nada, ele não tem um foco específico. E daí essa pesquisa, ela descobriu, assim, de uma forma bem interessante, que muitos administradores de empresa, hoje, eles vão para o mercado vocacionados. Quando ele vem para a faculdade, ele já percebe o que é um administrador de empresa. Por quê? Ele já tem um pai administrador, ele tem um tio, ele trabalha numa empresa que tem um administrador fazendo um bom trabalho, então ele começa a ser um vocacionado na área. E para nós isso é extremamente interessante. A pessoa perceber toda a complexidade de ferramentas que nós temos. As nossas ferramentas servem para todo tipo de instituição, pequeno, médio, grande porte, multinacionais. Então ele consegue perceber sim, que tem um mercado de atuação muito grande. E isso fez com que o nosso curso crescesse de forma exponencial, que o mercado ainda... A gente só está no começo do mercado de administração, tem muito mais que crescer. Existem casos que a pessoa procura o curso de administração e ela não tem talento nenhum, não tem experiência nenhuma, digamos, não tem vocação. E no curso ela se encontra e recebe instrumental para ser um bom administrador? Sim. Acontece muito isso. A pessoa tem que ter uma certa persistência, que normalmente no primeiro, segundo período ele vai ter matérias, digamos, que são complementares. Ele vai estudar sociologia, direito, economia, ele não vai ver tanto administração aplicada no começo. Aí ele já chega no terceiro período, quarto período, dependendo da grade, ele vai começar a ver marketing. Marketing é uma matéria que a pessoa notadamente se apaixona, não tem como não se apaixonar por marketing. Ele começa a ver mercados internacionais, ideias de mercado, concorrência, segmentação, ele fica totalmente apaixonado. Quando ele entra na parte de processos, ele entende uma empresa do início, meio, fim. Empreendedorismo, ele começa a perceber que ele não precisa só trabalhar de empregado. Ele pode ter, digamos, o próprio negócio, ele pode ser um empreendedor. Então, à medida que o curso vai avançando, a pessoa vai se apaixonando de uma forma tão intensa que depois dos 4 anos ele tem até uma certa dificuldade. Que área que eu vou focar? Tanta abrangência ele se apaixonou que ele tem, por muita coisa ali. Muita coisa. Foi o que aconteceu comigo, né? Eu sou apaixonado assim por diversas áreas de administração. Então a pessoa pergunta, você é focado numa área específica? E eu costumo falar, sou focado em gestão. Então de gestão você abre um leque enorme, né, de ferramentas. Quando se fala administrador, automaticamente no senso comum, que é o meu senso, que eu não tenho muito conhecimento na área, se pensa em alguém organizando uma empresa, anotando no papel algumas coisas. Mas é muito mais que isso a função de administrador. Em que se resume a função de um administrador? É muito mais. Hoje, por exemplo, digamos que você tem, um exemplo hipotético, uma imobiliária com 40 funcionários e nunca teve um administrador dentro da empresa. Normalmente, o dono da imobiliária é uma pessoa muito inteligente. Ele começou o negócio sozinho, ele foi garimpando negócios, ele cresceu, mas ele não tem gestão dentro da empresa. Ele contata o administrador. Esse administrador ele vai tornar o RH dele totalmente profissional. Ele vai criar um processo de socialização do funcionário conhecer o outro, uma descrição de cargos, descrição de salários. Ele vai verificar quanto que vale cada profissional no mercado. Ele vai criar uma estratégia, uma missão, uma visão para a empresa, que tipo de concorrência tem no mercado, como que ele vai enfrentar essa concorrência. Ele vai traçar painéis, né? Se a economia brasileira estiver, digamos, bastante aquecida no ano que vem, o que pode acontecer? A gente pode crescer de tal forma. Se ela estiver um pouco mais recessiva,
O que tem que fazer? Eu vou economizar mão de obra, eu vou especializar mais meu funcionário. Então, hoje, a gente costuma dizer que a empresa que tem um administrador mesmo de carreira formado, ele tem como se fosse uma pessoa que tem um diário de bordo da empresa. Eu consigo informação na hora certa, na quantidade certa e na qualidade certa. Ele faz a gestão total, integral da empresa, o administrador. Nesse caso que o senhor citou, essa suposição, a pessoa, vamos lá, o dono de uma imobiliária, se ele fosse começar um negócio, abrir um negócio, ele poderia, antes mesmo de abrir, contar com alguém que lhe desse uma assessoria, uma consultoria, uma orientação, não? Esse, na verdade, é o mundo ideal do administrador. É o ideal, antes de começar o negócio. A gente tem uma taxa de mortalidade no Brasil extremamente alta. A maioria das empresas não chegam a 5 anos. Quando chega a 5 anos, a maioria quebra. A grande maioria. Isso a gente está falando de dados da junta comercial de empresas que elas quebram e elas dão a baixa da empresa, que a maioria das empresas não dão baixa. Então o número é muito maior. Então. O número é extremamente grande. De empresas assim que eles não dão a baixa nos documentos e ficam abertos durante muito tempo. Então, se a pessoa antes de vou abrir uma própria empresa. Ótimo. Contrata um administrador, faz um plano de negócios completo, que a gente chama. Aí o plano de negócio vai ver que tipo de segmento, qual que é o público-alvo, qual que é o investimento, retorno sobre investimento, quanto tempo que realmente ele vai conseguir tirar um dinheiro ou não vai conseguir tirar um dinheiro tão fácil, a estrutura física, se ele precisa de um imóvel grande, de um imóvel pequeno. Às vezes acontece de um empresário falar, eu quero economizar, eu vou alugar uma sala de 60 metros quadrados. Em 3 meses a operação dele cresceu tanto que ele não tem mais para onde ir. Imagina você trocar um negócio do lugar depois de 3 meses. Então, a gente já planeja tudo isso. Aonde que ele vai, a liquidez, se ele precisar de dinheiro de terceiro. Hoje tem fundos do governo que a gente consegue captar dinheiro extremamente baixo, com juros pequenos. O empresário não sabe disso. A gente faz um plano de negócios via BNDES, via FINEP, levanta um capital para ele, ele monta o negócio sem colocar o capital dele em risco e tem toda a assessoria e planejamento do administrador para ajudar ele do início, do meio e do fim do negócio dele. Então, se todo mundo contratasse um administrador antes de iniciar o negócio, e a gente tem que quebrar um mito, né? O administrador, digamos, ele é focado em grandes negócios. Não. A gente tem ferramentas que podem servir para uma borracharia de uma pessoa só, até uma multinacional de 4 mil funcionários. Então, a empresa que precisa de administrador é toda e qualquer empresa? Toda e qualquer empresa. A gente tem muito administrador hoje atuando em ramos novos para nós, por exemplo, ramo hospitalar. Era um ramo que a gente não tinha administradores atuando. Hoje a gente tem administradores hospitalares. A gente tem escritórios de advogados. Direito, na verdade, eles não têm uma carga grande de administração durante o curso, eles têm uma carga de direito. Então, quando ele se forma, ele começa a crescer, tem advogados associados, daqui a pouco ele está com 30, 40 funcionários. E um advogado que cobra uma verdadeira, assim, um valor muito alto, bastante interessante, fazer uma petição, que realmente é o negócio dele, ele deixa de fazer aquela petição para assinar uma guia de autorização de compra do Magma Mineral, para fazer uma demissão de um funcionário que não é o negócio dele. Então a gente sempre salienta o advogado, faça o que você faz muito bem, que você ganha dinheiro, e contrata o administrador que faz toda a gestão do teu negócio, que ele vai ajudar você a multiplicar teu capital. Então a gente está conseguindo abrir assim, frentes de trabalho muito interessantes em todo o Brasil. Professor, no bloco anterior nós começamos a pincelar essa imagem do profissional chamado administrador, né? Como é que é a história desse profissional? Como é que surgiu no Brasil essa profissão do administrador? A profissão de administrador já é antiga, não só em termos brasileiros, mas internacionais. Foi assim de uma demanda que as empresas perceberam que precisavam de um profissional específico para cuidar da gestão da empresa. Que a gente tem hoje, por exemplo, outros profissionais complementam muito a nossa profissão, como o administrador complementa a profissão deles. Digamos, o contador, hoje, por exemplo, um bom contador numa empresa, pode ser próprio ou terceirizado, ele é um aliado fantástico de fornecer informação gerencial de qualidade para o administrador. Então, não são profissões de forma alguma concorrentes, são profissões assim altamente complementares. E a nossa profissão ela começou a crescer muito a partir assim, da década de 70. Por quê? Quando o mercado tem muito dinheiro, que o mercado está tranquilo, o administrador muitas vezes é visto de uma forma isolada. Mas quando você tem crise, choque de petróleo, coisas assim que deixam a situação da empresa mais restrita financeiramente, o trabalho do administrador é muito bem visto. Por quê? A gente tem uma propriedade dentro do curso que a gente ensina o aluno a fazer mais com menos. Ou seja, ele consegue rentabilizar a empresa gastando pouco. Esse é o motivo assim, de que há 20 anos atrás nós tínhamos 5 faculdades de administração dentro de Curitiba e hoje nós temos quase 50. O crescimento tão grande do curso. Existe uma diferença dentro da função do administrador entre consultoria e assessoria? São coisas distintas ou não? Existe. Na prática elas se confundem muito, mas a gente costuma assim, citar que o consultor tem que tomar um certo cuidado. O assessor é aquela pessoa que vai pontualmente na empresa e ele fala, olha, você precisa mudar esse processo. Ele está só assessorando. Cabe à empresa mudar ou não o processo. O consultor
A gente normalmente assina um contrato de 6 meses, o ideal é 1 ano para ter uma maturidade do processo de gestão. A gente aponta as ferramentas, as melhorias que ele tem que fazer e acompanha passo a passo. Ou seja, eu sou parte integrante do processo de mudança. Inclusive, muitos contratos de uma boa empresa de consultoria, até para você poder avaliar se o seu consultor realmente ele é bom ou não é, tome cuidado, assim, empresário, para ver se no final do contrato de consultoria, tudo que o consultor prometer está amarrado com indicadores de desempenho. Ou seja, a tua empresa está aqui, ela vai chegar nesse ponto. Aí eu estou dando segurança para o gestor que ele está me pagando por algo que realmente ele vai receber no final do contrato. Uhum. E quais são os passos básicos? Como assim, vamos supor, o senhor como consultor, uma empresa te contratou, olha, eu quero uma consultoria durante 1 ano para a gente fazer algumas anotações, algumas ideias. Que passos você vai seguir para executar esse pedido desse contratante teu? Eu vou ensinar assim o caminho da pedra, Opa, que é algo isso é assim bom, que isso é bom. o livro não fala. Eu chego numa empresa, converso com o dono da empresa, ele vai me contar um problema que ele tem, mas muitas vezes não é o problema real da empresa. Por quê? Aquela empresa é a menina dos olhos dele, é apaixonado pela empresa. Então não vai me dizer que ela tem grandes problemas. Ele vai me contar a ponta do pavio. Só o verniz, né? É só aquela, esse pedacinho, ele não vai me contar tudo. Aí eu tenho que fazer todo o caminho de volta e achar. Daí eu tenho uma técnica interessante que eu uso há alguns anos e funciona muito. Eu pergunto para ele, quem são os profissionais de confiança na sua empresa que eu possa tirar informações? Ele vai me dizer, tem os gerentes. Eu vou conversar com os gerentes, o gerente, via de regra, não vai me dizer que a gerência dele tem problema. Quer dizer, nunca ninguém assume problema, né, numa empresa. Daí aliás, na vida acho que é assim. Na vida é assim. Na vida é assim. Está boa a gerência? Nossa, está fantástico, a empresa está crescendo, eu estou muito bem. Daí eu começo a não caminhar na consultoria. Daí eu pergunto para ele, posso conversar com qualquer funcionário seu? Daí eu vou identificando o que a gente chama de líder informal, aquela pessoa que ele é um líder, mas ele não tem um cargo de chefia, mas ele tem muito conhecimento, ele é crítico. Eu chego para essa pessoa e falo, olha, se você fosse o dono da empresa, o que você faria? Aí eu começo a fazer meu relatório de consultoria. Eu mudaria isso, eu mudaria aquilo, ninguém me escuta. Eu escuto 10, 20, quantos funcionários eu puder, coloco tudo num pacote, tiro a contaminação, que tem muita reclamação, tiro toda a contaminação, aí eu faço comparações com o mercado, comparações com a teoria que a gente aprende em faculdade, jogo um pouco da experiência em outras empresas, aí eu construo realmente, digamos, o meu pacote de consultoria. Então a gente começa a perceber que se o empresário escutasse um pouco mais o funcionário dele, o trabalho do consultor facilitaria muito e a gestão da empresa dele. Ele tem um estoque de conhecimento funcionário que muitas vezes ele despreza esse estoque de conhecimento. Se por um acaso o dono da empresa, você pedir, com quem eu posso conversar? E ele diz, converse com fulano de tal, mas aquele senhor lá, não converse com ele. Pode acontecer isso ou não? Pode, e aquele que eu devo conversar. É justamente com aquele? Aquele que é o bom. E eu tenho outra pergunta assim, que a primeira vez que eu vou, assim, a gente vai aprendendo com o tempo, com a experiência, eu já falo assim, senhor, talvez tem que fazer cortes, treinar a pessoa. A gente sempre tenta treinar a pessoa. Se a pessoa não estiver adaptada, a gente tem que cortar essa pessoa, substituir por outra. Tem alguém na empresa que eu não posso cortar, que eu não posso... Isso daí é fundamental para a consultoria. Eu vou dizer, tem minha esposa, tem meu filho, tem meu cunhado. São pessoas que você tem que fazer a gestão, passar por elas, trabalhar junto com elas, mas elas não são, digamos assim, removíveis da empresa. Eu não posso mexer com eles. Eu não posso contar com a saída deles. Isso é um fator crítico de sucesso. Eu tenho que saber as pessoas que eu posso mexer ou não dentro da empresa. Então você tem que ter um olhar muito aguçado para as situações, para as análises. E hoje a gente vai perceber o seguinte, de todos os administradores formados, nós temos 65% homens e 35% mulheres. Mas, quando eu vou ministrar uma aula em pós-graduação, por exemplo, eu percebo que de cada 50 alunos, 40 são mulheres. Então, as mulheres entraram muito forte no mercado de gestão. Por quê? Elas são detalhistas, elas conseguem observar. Elas, digamos assim, elas incomodam um pouco mais o dono de uma empresa? Mais. Enquanto ela não tiver, quem é casado sabe, né? Enquanto ela não tiver a resposta, ela não sossega, não tem jeito. Cuidado que tua esposa pode ver o programa. Pode, ela vê mesmo. Ela vê. Vou voltar para Curitiba na corrida. Na corrida, imagina. Mas você disse no início desse espaço, o caminho das pedras para a gente, né? Alguém te procura e fala, tem um problema na empresa. O empresário deve procurar um consultor somente quando tem problemas ou quando vai bem também? Hoje, praticamente assim, na nossa carteira de clientes, 20% procuram quando tem problema, pelo menos 50% quando eles têm expansão de mercado, que é muito bom. E nós temos uma parcela hoje significativa de empresas que está fazendo fusão ou parcerias. Eu quero ter um parceiro novo do mercado, eu quero que você faça análise se vale a pena, quanto que eu vou investir de capital. Então, a empresa que normalmente procura o consultor só na crise, ele tem que tomar um certo cuidado. O consultor acaba virando sócio
dessa empresa. Ele pode realizar todo um trabalho interessante, mas o dono da empresa talvez não tenha liquidez para pagar pelos serviços dele. Isso é um cuidado que tem que ser tomado no mercado. Tem que ficar bem antenado com a situação. Bem antenado. Existem situações em que o consultor, o administrador, entra em atrito com a empresa, com o dono da empresa, não? Sim, pode. Tem algo mágico que a gente chama de contrato. Por exemplo, se eu não tiver informações Gostei de do qualidade, adjetivo, mágico. mágico. Se não funcionar, então o nosso contrato assim, a gente faz, ele lê todo o contrato, eu repasso detalhadamente para não ter nada assim, não ter nenhuma armadilha no contrato. Aí, por exemplo, eu estou trabalhando 1 mês, 2 meses, 3 meses e começo a não ter informação de qualidade. Se eu não tenho informação de qualidade, eu não consigo tomar decisões gerenciais. Então a gente fala, já cito o contrato, olha senhor, eu preciso dessas informações, senão minha consultoria não flui. Ou chega um dado momento que eu falo assim, eu não concordo com você. Eu falei, ótimo, o senhor não me contratou necessariamente para concordar comigo, mas para crer que eu tenho ferramentas que podem revolucionar a sua empresa. Então tem uma seta interessante. Muitas pessoas começam a consultoria pela teoria. Vou criar sua missão, visão, ótimo. A gente faz tudo isso, manual de normas, tudo a gente faz, mas ao mesmo tempo eu faço ações que colocam dinheiro no bolso do cliente. Quando ele ganha dinheiro, ele começa a gostar da parte teórica. Se for só teoria, ele não gosta, tem que ser os dois juntos. Aí eu consigo construir a consultoria com ele. Interessante, né? Tem que juntar as duas coisas para poder prática, morder a isca, né? E toda a parte de manual, que ajuda muito ele, manual, normas, procedimentos. Mas o manual ele não vê dinheiro imediato. Então melhora a força de vendas dele, ele ganha 20% a mais, maravilha. Agora ele me deixa fazer um manual de normas para ele. Tem que ser os dois juntos. É uma jogada bacana. Não funciona. Professor, suponhamos que eu seja um recém-graduado em administração e tenha receio, de repente, puxa, estou saindo da academia agora, da faculdade agora. Quais conselhos você daria para mim para que eu possa realmente ter um caminho tranquilo a ser trilhado e a me tornar um consultor competente, um profissional competente? Ótima pergunta. Normalmente, quando a pessoa sai da faculdade, ele tem assim, um mundo à frente dele. Ele viu muitas ferramentas, ele está encantado, né? Então, se ele tem um emprego bom, um emprego relativamente estável, o ideal não é ele sair e se atirar na consultoria. Ele pode começar a atuar como consultor freelance. Pega pequenos negócios, cobra valores também que não são tão altos, mas ele vai se acostumando a trabalhar com consultoria. Isso para criar hábitos, práticas, descobrir o caminho. Aprender assim, fazendo mesmo, nossa, daqui não deu certo, isso aqui já deu mais certo, esse segmento um pouquinho diferenciado. Ele já pode começar a praticar dentro da faculdade. E a gente tem que quebrar um mito que o administrador é administrador formado de diploma depois de 4 anos. Você tem que ter atitude de administrador quando você entra no primeiro dia na faculdade. Falar, você é administrador e quero ser um consultor. Então, quando você faz um trabalho, digamos lá, normal de final de semestre, vá na empresa e mostre como se fosse um trabalho de consultoria, mesmo sendo remunerado. Argumente, troque, tente fazer assim, o máximo possível de simulações para que ele seja um trabalho real mesmo, que ele vai te dar know-how e essa pessoa que você fez o trabalho pode indicar o teu trabalho para outro. Que a grande dificuldade do consultor é quando você vai numa empresa maior e pergunta assim, ótimo, gostei de você, teu trabalho é bom, bacana, que o consultor tem que ser vendedor. Se eu não conseguir vender meu serviço, ninguém compra. Ele vai dizer, gostei, me dá uma lista de clientes que você atendeu. Eu falo, meu pai, minha mãe, o tio, não tem. São gente boa, mas talvez eu seja uma referência para ele. Né? Fala, mas você vai falar bem de você, então ele não tem referência. Ele fala, olha, professores, faculdade, é uma ótima referência, a gente gosta muito disso. Empresas que eu atendi, então ele vai começando a trilhar o caminho da pedra. E se ele quiser realmente, olha, me formei, mas eu quero trabalhar como consultor de verdade, mas o mais importante da consultoria é pegar metodologia, como que eu trabalho. Aí o ideal é ele entrar para um escritório de consultoria, ser um consultor júnior durante um tempo, aí em 1 ano, 2 anos ele está plenamente apto a atuar sozinho no mercado. Na verdade, é um bom escritório de consultoria, que assim, eu já passei, vários consultores júniores já passaram pelo meu escritório. O meu objetivo não é que eles fiquem 20 anos comigo, é que eles saiam cada vez mais capacitados e vão para o mercado, que a gente está precisando de muito consultor no mercado. Então, se eu puder formar mais consultores, eles não são meus concorrentes, eles me ajudam no mercado. Serviço de qualidade sempre ajuda a gente, nunca atrapalha a gente. E essa concepção, me formei, vou embora para uma cidade maior, onde tem mais chances, vou para os grandes centros, isso é viável ou não? Eu, não? Sinceramente, eu vou dizer assim que da minha carteira de cliente hoje, 80% da minha carteira de cliente grande se concentra fora de Curitiba. Eu atendo clientes de São Paulo, Rio de Janeiro, atendo muitos clientes do interior do Paraná, bastante. Por quê? Eles até comentam comigo, nossa, Fabiano, às vezes não tem um escritório grande aqui na nossa cidade, ou eles não conhecem profissionais da cidade. Aí o que eu faço? Eu implanto um processo na cidade, eu contrato 2 consultores júniores da cidade, e depois que eu termino aquele meu processo, que eu vou embora novamente para a minha sede, eles já continuam o trabalho deles, já montam a própria consultoria deles. Então você pega uma cidade hoje, o Moarama, que é um polo, né? É um polo de educação, é um polo assim, muito forte economicamente,
Você pode montar uma consultoria só em recursos humanos que você ganha dinheiro no Moarama. Você pode montar uma consultoria só em logística que você ganha dinheiro. Tem que ter persistência e foco. Mas não precisa ir para Curitiba, não precisa ir para São Paulo, Rio de Janeiro. A riqueza local é muito grande, não tem por que fazer Talvez isso. garimpar um pouco melhor aqui. Garimpar, porque a qualidade de vida é fantástica na região, né? Uhum. Então, se ele garimpar, se ele tiver persistência, e aqui tem muito interessante, assim, aquele negócio do fio do bigode, da pessoa gostar de você, dela ter fidelidade por você, que nos grandes centros já é muito mais resultado e dinheiro. Sim. Então, fora de Curitiba, fora do Rio de Janeiro, São Paulo, a gente consegue esse eixo de fidelizar cliente com mais facilidade. Então, se, por exemplo, o meu projeto de vida mais tarde, quando estiver me aposentando, é morar em uma outra cidade. Curitiba eu gosto muito, é fantástica, né? Mas se continuar crescendo daquele jeito, montar algumas sedes, assim, viajar para várias cidades um pouco menores e ter uma qualidade de vida muito boa. Então não precisa ir para grandes centros aqui, já é fantástico. Faz quanto tempo você trabalha com consultoria, professor? Atualmente eu estou com 43. Eu estou direto no mercado de consultoria há 13 anos. 13 anos? 13 anos. Eu atuei durante 12 anos como executivo de multinacional. E já fazia trabalho freelance, foi bem bem que eu te falei. Eu trabalhava com multinacional, ganhava bem, mas já não, eu tinha meu sonho cultivado, devagarinho fazer algumas consultorias. Quando eu saí da multinacional, foi bem quando minha filha nasceu, 100% eu entrei no mercado de consultoria. E hoje já tinha terreno sólido. Já tinha terreno, já tinha contato, já tinha pessoas que me conheciam, já tinha formação acadêmica, tudo. Daí eu nunca mais saí desse mercado. Não... E o que te levou a buscar essa paixão pela administração, pela consultoria? Existe alguma história pessoal tua que te motivou a buscar esse caminho? Existe. Acontecia assim, eu entro numa empresa e eu vejo que algo não está tão bom, algo não está tão correto. E é como se fosse uma obsessão. Você sabe que a gente tem administração, ferramentas poderosas, que eu posso melhorar aquela empresa. Então, eu vou dizer para você que no começo, para fazer portfólio, eu fiz trabalhos assim a custo extremamente baixo. Uma vez eu fiz todo o mapeamento, processo de uma pizzaria inteira, eu fiquei comendo pizza 6 meses de graça. Esse foi o pagamento. Eu não vi R$1 de dinheiro. Aí pão, 3 meses uma panificadora, mas eu fui aprendendo, né, o negócio. E daí cada vez que eu entro hoje numa empresa, que eu vejo que tem um negócio fácil de resolver, ótimo, vou lá e resolvo. Mas quando tem algo assim intrigante que eu percebo que a gente pode melhorar a empresa, e aí que tem a paixão. Sou totalmente apaixonado por administração de empresas. Que eu percebo que a administração tem ferramentas que revolucionam a empresa, ela pode crescer, ela pode gerar mais emprego, ela pode gerar mais tributo e mais, digamos assim, condições sociais melhores. Então, isso que fez com que eu ficasse totalmente apaixonado hoje por consultoria. Que eu gosto muito do segmento. Nós estamos no último minuto do nosso programa, professor, e com certeza em casa tem muita gente nos assistindo, empresários, gente que pensa em abrir seu próprio negócio, de empreender, né? Acadêmicos assistindo também. Qual seria a sua mensagem nessa sua passagem para o Moarama, nessa jornada de administração e gestão comercial que o senhor está aqui? O importante é aprender sobre o negócio sempre. O que eu quero fazer, de que forma que eu quero empreender. Eu tenho todas as competências necessárias, eu vou ter que estudar um pouco mais, eu tenho que contratar um profissional realmente habilitado para me ajudar nesse momento, ter um planejamento do negócio. E antes do planejamento do negócio vem o amor pelo negócio. Se você for montar algo só para ganhar dinheiro, eu posso garantir para você que você não vai ganhar dinheiro. Você tem que primeiro se apaixonar pelo negócio, se você se apaixonar, o dinheiro ele vem naturalmente. Eu hoje trabalho como consultor, sou totalmente apaixonado pelo que eu faço, eu viajo o Brasil todo, fora do país às vezes, quando tem trabalhos fora, e eu sou apaixonado pelo que eu faço. Então, se você conseguir conciliar amor com atividade empreendedora, não tem barreiras, você realmente vai vencer no mercado. Professor, muito obrigado pela sua presença, pela oportunidade. Eu que agradeço a gentileza, o profissionalismo que vocês conduziram, foi fantástico, muito bom. Obrigado, agradeço mais uma vez pela aula de administração que você ofereceu para a gente. Eu que agradeço. Obrigado a você pela audiência, até o próximo programa, um forte abraço, tchau, tchau.